Ai, gente, tô ficando completamente doida. Até a página 60 e pouco, eu já tinha chorado 2 vezes. Eu não sei o que eu tava imaginando que eu ia receber, mas não foi o que eu recebi. E ele rouba corpos do cemitério. Nada a ver com o vlog, né? Enfim. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui do canal. E não, vocês não leram errado, é o que tá aí no título mesmo. Eu decidi que eu quero ler 7 livros em 7 dias. Pode parecer loucura e provavelmente é loucura mesmo, até porque eu não leio 7 livros nem em um mês. Então ler 7 livros em 7 dias não é uma coisa muito normal mesmo. Mas eu já tava com essa ideia há algum tempo, eu até compartilhei lá no Instagram. E aí muita gente me incentivou, falou pra eu fazer, muita gente embarcou nessa doideira junto comigo. Então estou aqui pra registrar esse momento de insanidade. Eu escolhi alguns livros que eu tô querendo ler já tem bastante tempo. Alguns são mais antigos e outros são lançamentos. Eu não tô com eles aqui no momento pra mostrar pra vocês, mas ao longo do vídeo vocês vão vendo, né? E se por um acaso eu decidir mudar, né? Porque eu já postei uma foto no Instagram mostrando quais os livros eu escolhi. Se eu decidir mudar, eu mostro pra vocês qual era o livro que eu tinha escolhido e por qual que eu troquei. Mas enfim, decidi gravar esse vlog do nada pra registrar esse momento. Vim do jeitinho que eu estava em casa, porque tô trazendo vocês pra passar um dia comigo. Se vocês viessem passar um dia aqui em casa, provavelmente vocês me encontrariam nesse estado. Então, é o que temos pra hoje. E outra coisa, antes da gente começar, muito importante que eu queria dizer sobre esses desafios de leitura. Uma coisa que eu gosto de deixar bem clara, que eu já falei lá no Instagram também, mas eu quero repetir, é que eu trabalho exclusivamente com a internet falando sobre livros. Então, pra mim, fazer esses desafios que demandam muito tempo de leitura, pra mim é muito mais fácil do que pra uma pessoa que tem um trabalho comum, que tem que acordar cedo, ir pro trabalho, voltar tarde e ler, sei lá, 10 páginas por dia. E tá ótimo, maravilhoso, perfeito. Não se culpem, isso é maravilhoso. Eu, quando eu tava na faculdade, eu não lia nada. Eu passei todos os anos da faculdade sem terminar um livro. Então, eu entendo, é super normal. Não se comparem comigo, eu tô falando isso porque sempre que eu comento e começo a fazer esses desafios, aparecem pessoas falando que queriam fazer, mas que não tem tempo. E, por favor, gente, botem na cabeça de vocês que eu trabalho com isso e é só por isso que eu tenho esse tempo. Se vocês têm vontade de fazer esse desafio e não tem tempo porque estão fazendo outras coisas importantes, guardem ele no coração, guardem essa ideia no coração, pra poder fazer quando vocês entrarem de férias, porque aí é um desafio que só ocupa uma semana, alguns dias, então é um desafio legal de fazer quando vocês estiverem num momento mais tranquilo aí da vida de vocês. Outra coisa que eu queria dizer é que a minha intenção é ler um livro por dia, mas não vou ser hipócrita. Se eu terminar um livro antes do dia terminar, eu provavelmente vou começar logo mais uma leitura. Então, pode ser que tenham dias que tenham mais de uma leitura, né? Uma iniciada e finalizada e talvez uma só iniciada, não sei. Mas, provavelmente, eu vou fazer isso também, caso role algum espaço. Mas, enfim, hoje é segunda-feira, dia 5, já é 3 horas da tarde. A minha ideia era começar esse vlog e começar a ler 10 horas da manhã. Mas claramente não rolou, né? Tô aqui só às 3 horas da tarde e tô aqui torcendo pra eu não já zoar com o desafio no primeiro dia, né? Mas enfim, o primeiro livro que eu escolhi pra ler nesse desafio dos 7 dias é O Meu Pé de Laranja Lima. Ele tá na minha TBR desse ano, que é a minha lista de livros pra serem lidos esse ano, né? Eu que criei a minha, cada um cria a sua. E aí eu criei a minha no começo do ano, botei esse livro lá. Inclusive, gente, eu só peguei alguns lançamentos e os livros que estavam na minha TBR porque eu quero dar uma movimentada nessa lista, porque ela tá bem parada. Então, escolhi esse livro porque eu acho que ele é um dos menores que eu tinha lá na minha TBR e também porque minha mãe sempre fala muito dele, ela gosta muito dele. Quando eu comentei sobre ele lá no Instagram, muita gente falou que ama também, mas eu já tô pronta pra chorar porque falam que é uma história muito triste. Enfim, ele tem 211 páginas, se eu não me engano, então eu acredito que eu vou demorar aí umas 5 horas lendo ele. Vamos ver quando que eu vou terminar. E aí eu venho aqui e falo pra vocês o que eu achei. Peço pra que vocês segurem na minha mão, não me abandonem nesse desafio, porque claramente eu tô ficando doida.
Atualização, gente. Estou chegando na metade do livro agora, são umas 6 horas da tarde. Eu enrolei bastante pra ler. Eu fiquei com preguiça, tava com sono, tava com fome. Então, eu demorei um pouco pra engatar na leitura, mas agora eu engatei. E vou falar pra vocês que até a página 60 e pouco, eu já tinha chorado 2 vezes. Gente, é um livro muito bonito. E eu tenho certeza que eu vou terminar ele destroçada, mas quando eu terminar, eu venho falar melhor dele. Oi, gente, bom dia. Estamos no segundo dia do desafio dos 7 livros em 7 dias. Ontem eu terminei o meu Pé de Laranja Lima, mas eu terminei já era umas 10 horas da noite, e aí eu não quis falar com vocês porque eu ainda estava com cara de choro e eu queria absorver um pouco melhor a história. Mas já posso adiantar que eu praticamente chorei durante o livro inteiro. Foram vários momentos aqui que eu fiquei muito emocionada. Esse livro vai contar a história do Zezé, que é um menino de 5 anos, e vai mostrar a relação dele com a família e com outras pessoas de fora da família. E a família dele é uma família grande e uma família muito pobre que mora na zona norte do Rio de Janeiro. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria dizer que eu gostei bastante, porque eu cresci na zona norte, eu sou da zona norte do Rio, e até ano passado eu era da Zona Norte. Esse ano que eu me mudei, tô morando aqui na Baixada. Então tem várias coisas que eles falavam aqui no livro que eu conheço, que eu já passei nos lugares, né? Eles falam muito da Rio-São Paulo, eu passava na Rio-São Paulo praticamente todo dia pra ir pra faculdade. Falam do Rio Guandu, eu passava em cima do Rio Guandu pra ir pra faculdade também. Então gostei bastante disso porque eu consegui entrar muito no livro por já conhecer muitas coisas que eles falavam aqui. Mas eu também gostei muito de ver a dinâmica familiar, ver como que era o Zezé era tratado. Não gostei porque era muito triste, né? Porque ele é uma criança de 5 anos que é muito levada e a família dele não tem paciência pra ele, não tem paciência de explicar. E aí a gente vê muito um contraste de como ele é tratado dentro de casa pra como ele é tratado pelas outras pessoas. Não como ele é tratado, como ele é visto, né? Dentro de casa ele é visto como... falam até que ele é afilhado do capeta, de tão levado que ele é. E fora de casa, todo mundo enxerga nele um coração muito bom, um menino muito inteligente, um menino que vai longe. E dentro de casa, não, né? Ele apanha muito por ser muito levado e ele sofre muito com isso. E aí a gente vai acompanhando o livro inteiro assim, né? Vendo esse contraste de como ele é tratado dentro de casa pra como ele é tratado fora de casa. Aí a gente vê ele também fazendo amizade com o Pé de Laranja Lima, ele conversando com o Pé de Laranja Lima. É um livro muito forte, um livro bonito e triste ao mesmo tempo. Eu gostei muito de ver. O final, assim, acaba com a nossa alma, porque é um final muito triste mesmo. Eu recomendo de olhos fechados esse livro aqui. É um livro infanto-juvenil, eu imagino as crianças lendo esse livro. Eu teria ficado destruída se eu tivesse lido isso, né, criança. Mas, enfim, recomendo muito o livro, é um livro muito bonito. Não quero ficar falando muito, porque eu gosto que vocês leiam sem saber muito da história, mas é isso, adorei. Hoje, né, já é terça-feira, já é umas 11 horas da manhã e eu vou começar o segundo livro. Eu escolhi A Paciente Silenciosa. E é isso, não sei muito sobre o que se trata, eu sei que é meio que um suspense, então vamos ver, vou começar agora. Voltei com atualizações, agora já são quase 5 horas da tarde e eu tô na página 67 da Paciente Silenciosa. E assim, gente, eu não consegui engatar no livro ainda, eu tô achando bem interessante. Assim que começou, eu já achei muito interessante, porque começa de uma forma da menina falando que ela é super apaixonada pelo marido. E aí, já no primeiro capítulo, a gente tem uma reviravolta nessa história, e aí eu já comecei a achar bem interessante. Mas eu não consegui engatar porque eu tive que parar pra resolver algumas coisas e pra fazer o almoço. E aí, depois do almoço, eu fiquei caindo de sono. Aí eu tentei ler, mas eu acabei dormindo enquanto eu lia, então... Mas dormi assim, pouquinho, né? E aí agora eu voltei a ler, né? Agora eu peguei mesmo firme. E vamos ver aí quanto tempo que eu vou demorar. Meus cálculos otimistas, umas 5, 6 horas. Mas
Vamos ver aí como que vai ser. E uma breve explicação sobre o que se trata esse livro. Ele vai contar a história de um psicoterapeuta que fica sabendo de um caso, né, que ficou muito famoso, de uma menina, uma mulher chamada Alicia, que matou o marido. Aí conta aqui como que ela matou o marido, como que ela foi encontrada e tal, e ela tá internada num, tipo, um centro de reabilitação, já faz muitos anos, e ela não fala nada desde que aconteceu esse caso. E aí ele sempre teve uma vontade muito grande de tratar ela, né? De ver se ele conseguia fazer ela falar. E aí ele conseguiu uma vaga de emprego nesse centro que ela trabalha, nesse centro que ela tá internada. E é isso. Tô nesse pé agora dele tentando fazer um primeiro contato com ela. Então, é isso. Vou continuar lendo aqui. Quando tiver mais atualizações, eu volto. Agora são 9h30 da noite, eu já li bastante, tô na página 204 e, gente, tô gostando muito, eu não achei que eu ia gostar tanto, as pessoas falavam que era um livro muito bom e que eu ia gostar, mas eu ficava meio assim porque eu não sabia do que se tratava o livro, e cara, tá muito bom. A gente tem aqui alguns momentos do livro, umas passagens pelo diário, né, da mulher que matou o marido. E ela vai contando algumas coisas, na época, né, antes do acontecido, e ela vai contando algumas coisas que faz a gente começar a suspeitar de um monte de gente. A gente fica, assim, achando tudo muito estranho, as relações que ela tinha com várias pessoas, com o irmão do cara, com um amigo dela de uma galeria de arte, enfim. É muito interessante, estou animada. Agora faltam 143 páginas para acabar e já são 9h30, né? Eu acho que eu vou acabar lá para meia-noite, meia-noite e pouca, mas eu ainda considero isso como um dia porque eu não dormi, né? Mas é isso, vou continuar aqui agora. Oi, gente, bom dia. Hoje já é o dia seguinte, já é quarta-feira. Eu terminei de ler A Paciente Silenciosa ontem. Era 00h15, mas... Ontem não, né? No caso, hoje já. Mas como eu não tinha dormido ainda ontem. Então, eu terminei mais ou menos no horário que eu imaginei que eu ia terminar. E eu gostei muito do livro. Ele não vai chegar a ser um favorito. Eu gostei bastante, mas não chegou a ser um favorito. Com certeza é um 5 estrelas, mas não é favoritado. Eu achei a construção do livro muito boa. O começo foi um pouquinho lento, e por isso que até me deu sono. Mas depois que passou dessa parte inicial, eu consegui engatar e li muito rápido. Pelo menos para os meus padrões, eu li rápido. Eu até fiz algumas marcações a cada 50 páginas, para eu ter uma noção de quanto tempo que eu tava demorando pra ler 50 páginas. Eu tava suspeitando que era mais ou menos 1 hora pra cada 50. E aí eu fiz essas marcações e eu vi que eu realmente tava demorando quase 1 hora. Eu tava demorando um pouquinho menos de 1 hora. Mas eu achei um ótimo ritmo. Eu não sabia que eu conseguia ler tão rápido. E falando sobre o livro, aquilo mesmo que eu contei pra vocês, eu gostei bastante. Mas as pessoas falavam pra mim que era um plot assim, que ninguém imaginava. Só que eu imaginei. Eu acho que eu tava tão louca com a história que eu imaginei 1000 possibilidades pro fim. E uma das possibilidades que eu imaginei foi realmente o fim. Então, não me surpreendeu muito, mas eu achei que foi muito bom. Não aconteceu da forma que eu achei que ia acontecer, mas eu imaginei, na verdade, as pessoas que estariam envolvidas nessa parte aqui final, e eu estava certa, mas não foi da forma que eu imaginei que seria. Então isso foi muito interessante, eu gostei muito. Acho que é um suspense bem legal pra quem quer começar a ler suspense. Ele não dá um medo, sabe? Ele é mais uma coisa assim psicológica, então eu acho que você tem que estar com a cabeça no lugar, porque fala de muitas coisas que podem ser gatilhos. Fala de luto, fala de tirar a própria vida, umas psicoses assim, né, de perseguição, enfim. É meio complicado nesse sentido, mas não me deu medo, não me deu nada assim demais, pra mim foi bem tranquilo. Gostei bastante, fiquei muito surpresa que eu consegui ler ele em um dia. Eu não achei que eu ia conseguir, eu achei que eu ia falhar
nesse livro, mas foram 248 páginas e eu consegui ler. E olha que foi aquilo que eu falei pra vocês ontem. Eu tive que parar de ler em alguns momentos, no começo eu não engatou muito bem. Foi engatar, já era mais de 5 horas da tarde, então até que fluiu bem. E tem mais um livro que é desse tamanho, então ainda tô com medo de falhar no outro livro, mas eu vou deixar ele mais pro final do desafio. E agora, eu tenho um monte de coisa pra fazer antes de poder começar a ler. Acho que agora são umas 10 horas da manhã. Eu tenho que escrever a resenha desse e do outro livro que eu já li, né? O Meu Pé de Laranja Lima, porque com certeza eu vou esquecer, porque como eu tô lendo muitas histórias uma atrás da outra, tem grandes chances de eu esquecer. Então eu já quero escrever a resenha desses dois pra eu não embaralhar as histórias. E tem que fazer mais algumas coisas antes de poder começar a ler. E não tô com o próximo livro aqui ainda pra mostrar pra vocês, mas daqui a pouco vocês já vão ver. Então é isso, vou começar logo porque eu tô muito animada pro livro de hoje. Eu acho que, sem dúvida, é o livro que eu tô mais empolgada pra começar a ler. Ah, e outra coisa, eu tô achando o desafio bem tranquilo, bem mais tranquilo do que eu achei que seria. Não posso falar com muita propriedade ainda porque a gente tá no terceiro dia ainda, vou começar o terceiro dia agora. Mas eu tô achando bem mais tranquilo do que eu imaginei que seria. Não exatamente tranquilo, é um desafio, mas eu tô muito surpresa que eu tô conseguindo cumprir as metas do desafio, porque eu enrolo muito pra ler e fazendo esse desafio, eu tô vendo que se eu largar o celular e focar realmente na leitura, eu consigo ler muito mais do que eu achei que eu conseguiria. Então, isso tá sendo ótimo pra mim, tá me deixando muito animada pra ler próximos livros. Eu achei que eu já estaria desanimada com o desafio, eu achei que eu ia estar cansada, mas não. Eu tô acordando muito empolgada pra ler os próximos livros. E é isso. Agora eu vou correr aqui pra poder começar o livro daqui a pouco. Hoje é quinta-feira, deve ser mais ou menos 12:30 e eu acabei de ler Anatomia. Eu não consegui terminar de ler ele ontem, né? Ele foi o livro de ontem, de quarta-feira, mas ontem foi um dia meio conturbado. Eu tive que fazer algumas coisas, então eu demorei pra começar a ler. Eu já fui começar, eu acho que era mais ou menos umas 5 horas da tarde. E eu fui com muita expectativa com esse livro, porque eu vi muita gente falando que era incrível, maravilhoso, que choraram. Então eu fui, assim, esperando uma coisa que eu nem sabia o que era. E aí, eu não tive isso, sabe? Não é um livro ruim, pelo contrário, eu gostei muito do livro, é um livro bom, mas não teve aquilo que eu achei que teria por conta do que eu ouvi as pessoas falando. Se eu não tivesse ouvido nada sobre esse livro, provavelmente eu teria gostado muito mais dele. Mas eu gostei muito e eu já sei que ele tem uma sequência e que o livro aqui, né, termina de uma forma que deixa já um gancho pro próximo livro. Então eu fiquei com muita vontade de ler. Com certeza eu vou ler, mesmo não tendo amado, me apaixonado. Eu acho que eu dou umas 4 estrelas, o que é uma nota maravilhosa. E é isso. Então ontem eu fiquei meio assim, tava meio desmotivada, então não terminei de ler ontem, não quis me forçar, terminei hoje. E é aquilo. O desafio é para ser 7 livros em 7 dias, independente de quantos livros eu leio em um dia. Mas é isso, eu nem falei desse livro pra vocês, né? Mas ele vai contar a história de uma menina que ela quer ser cirurgiã e o livro se passa em 1800 e alguma coisa. E nessa época, ser cirurgiã é uma coisa que não existe. São poucos homens que decidem seguir essa carreira e normalmente esses homens são de classes mais baixas que decidem virar médicos, cirurgiões,
pra subir um pouco de classe social, mas mesmo assim eles são vistos com maus olhos, né? Eles são tidos como carniceiros, eu acho que é assim que chamam aqui no livro. Então, se os homens já não são muito bem vistos, imagina uma mulher sendo cirurgiã. Então, ela não tem como estudar junto com os caras, né, pra fazer a prova. Então, ela dá um jeito de estudar, ela consegue fazer contato com um menino que ele rouba corpos do cemitério para vender para esse instituto de anatomia, para os estudantes estudarem, né, poder fazer lá não são experimentos, mas poder visualizar as coisas lá. Eu esqueci o nome da palavra. Mexer nos corpos, né? Ter aulas de anatomia mexendo nos corpos para aprender um pouco mais. E aí ela consegue fazer contato com esse menino que já faz esse serviço para ele conseguir uns corpos para ela. E aí vai acontecendo um monte de coisa, ela vai estudando, ela vai se aperfeiçoando. E aí acontecem algumas coisas, algumas reviravoltas. Algumas coisas eu não gostei tanto, assim, tipo, mais pro final eu não posso falar, mas mais pro final rola uma descoberta, que pra mim não foi descoberta nenhuma, eu já imaginei que aquilo estaria acontecendo. E quando eu pensei que aquilo estaria acontecendo, eu fiquei meio tipo, ai, não precisava, sabe? Não é nem que atrapalhou o livro, mas eu acho que deixou muito fantasioso, sabe? Tava um pouco mais realista. E aí acontece essa coisa que deixa muito, assim, tira um pouco da realidade. Mas, mesmo assim, gostei bastante, recomendo o livro, mas tem que ter um pouco de noção que vai falar muito sobre morte, sobre corpos, sobre decomposição. Então é um livro um pouquinho, assim, nojento em algumas partes. Mas é isso, agora eu vou começar o livro de hoje, que é o Pra Sempre Interrompido, da Taylor Jenkins Reid. Falam que esse livro aqui não é muito bom, que eu acho que é um dos piores dela. Não sei se é esse, eu acho que é esse. Então não tô muito animada, mas estou animada. Esse aqui é um livro um pouco mais curto, por isso que eu escolhi ele pra hoje. Ele tem 290 páginas, alguma coisa assim. Então eu espero conseguir terminar ele hoje, mas se não, vai ficar pra amanhã. E já adianto pra vocês que um dos livros que eu tinha escolhido pra esse desafio, eu já vou trocar. Eu sei que eu não vou conseguir ler ele, ele tem quase 400 páginas. Então eu vou trocar por um livro bem menor. Mas aí, quando eu decidir que eu vou ler o livro que eu substituí, eu mostro pra vocês qual era o que eu tinha pensado em ler e qual que eu vou ler no lugar. Mas é isso, vou começar a minha próxima leitura e estou curiosa pra saber o que eu vou achar desse livro e se eu vou conseguir terminar ele hoje. Oi, gente, bom dia. E eu acho que vocês vão ficar meio surpresos quando eu falar que hoje já é sábado. Acho que a última vez que eu falei com vocês e que eu apareci aqui, eu falei que eu ia começar esse livro aqui da Taylor, que é o Para Sempre Interrompido. E, gente, não rolou. Eu tirei quinta e sexta pra descansar, eu não li nada, porque eu tava muito cansada. E eu sabia que se eu forçasse ler alguma coisa, ia só me deixar irritada e que eu ia ter uma experiência ruim de leitura com esses livros. Então eu decidi descansar 2 dias e continuar o desafio a partir de agora, no sábado. Eu literalmente acabei de acordar, só peguei o celular, botei aqui pra gravar, porque eu sabia que se eu não fizesse isso logo, eu ia acabar enrolando igual eu enrolei nos outros dias pra vir dar uma atualização. Então já vim assim, com a cara amassada de sono mesmo, pra já falar pra vocês que foi isso que aconteceu nos últimos 2 dias. Eu não li nada, e aí eu dei uma pausa no desafio pra continuar a partir de agora. E, assim, talvez não seja muito certo, né? Mas pra quem tá acostumado com meus vlogs de 24 horas aqui, já sabe que eu dou uma roubadinha nesses desafios. Eu não faço 24 horas seguidas, eu faço assim, picado, né, e vou contando as horas, e não seria diferente com esse desafio. Sei que, teoricamente, o desafio era pra ser 7 dias seguido, né, ser uma semana, mas realmente não ia dar certo pra mim, ia me fazer muito mal, e mesmo sendo um desafio, eu me respeito muito, eu sei o meu limite, eu sei aonde eu posso chegar sem me deixar mal, né, porque eu sabia que se eu fizesse isso, ou eu ia entrar em ressaca, ou eu ia odiar os livros, ou eu ia ficar muito irritada, muito estressada, que eu já tava ficando. Então,
decidi dar essa pausa e vou começar agora com outro livro bem mais leve, bem mais curtinho, que eu esqueci de pegar pra mostrar pra vocês, mas também porque hoje, daqui a pouquinho eu tô saindo, são 9 horas da manhã agora, acho que às 10 eu já tô saindo, porque eu e meu noivo, a gente vai atrás de algumas coisas daqui pra casa, de decoração, né? Não sei se vocês acompanharam no começo do ano, no final do ano passado, a gente tava se mudando, então a gente ainda tá arrumando assim a casa, né? Já tem tudo que a gente precisa pra viver, mas agora a gente tá começando a decorar um pouquinho mais, então a gente vai em um lugar, dar uma olhada em alguns móveis, que provavelmente a gente não vai comprar nada, mas dar uma olhada em decorações pequenas pra casa. E talvez eu mostre alguma coisa pra vocês aqui nesse vlog, não sei. Vai depender do meu estado de timidez, que normalmente está muito presente, né? Vamos ver se eu fico menos tímida e consigo mostrar alguma coisa. Mas eu só vou conseguir ler depois que a gente voltar, que deve ser de tarde pra de noite. Então eu sabia que hoje eu precisava de um livro bem curto e também vai ser ótimo pra voltar pro desafio lendo um livro curto, porque se eu já começasse com um livrão, não ia dar muito certo, né? Então depois eu mostro pra vocês quando eu começar a ler. E é isso, essas são as atualizações do momento. Voltei, gente, agora já é muito mais tarde, acho que são já 7 e pouca da noite. Não mostrei nada pra vocês lá, porque eu fiquei com muita vergonha. E eu queria mostrar uma poltrona pra vocês, que é meu sonho de consumo, mas não consegui mostrar, não consegui pegar no celular. E também não mostrei as outras lojas de decoração, porque eu tava focada em ver preço e decidir o que eu queria e o que eu não queria. Mas vou mostrar aqui rapidinho pra vocês algumas coisas que eu comprei, porque eu sei que tem muita gente aqui que gosta de ver coisa de casa, né? Eu sei que não tem nada a ver com o livro, mas não sou feita só de ler livros, né? Eu gosto de compartilhar essas coisas aqui com vocês também, então vou mostrar tudo aqui rápido, não vou pegar muito tempo do vlog, não. Começando com a Daiso, que comprei muitas coisas boas, com preço muito bom também. Pra quem quiser saber, eu fui na Daiso do Via Parque, na Barra, e também fui no Uptown, na Barra, pra ver algumas lojas. Lá eu não acho que é o lugar mais barato do mundo, mas é bom porque tem muita loja junta, né? Várias opções, então, enfim, foi pra lá que eu fui. Na Daiso comprei essa almofada por R$36. Eu achei o preço bem bom, porque eu tava vendo capa de almofada e as capas tava tipo R$30. E essa daqui já é a almofada e ela é bem bonitinha, fofinha. Gostei, dá pra usar dos dois lados. Tem um vaso também, que a gente tinha exatamente esse vaso já aqui em casa, mas ele quebrou, então a gente comprou outro pra substituir. E é um vaso bem simplesinho, se eu não me engano, ele foi R$23. É bem bonitinho, grandinho. Gosto bastante dele. Comprei esse treco aqui, que é pra lavar a roupa mais sensível na máquina, né? Pra não estragar tanto. Compramos 40 pregadores, porque tava com preço muito bom. Eu acho que tava R$11 ou R$12. E vem 40, né? Então aproveitamos também. Uma coisa que não é de casa, mas eu comprei essas duas masking tapes porque eu achei bem bonitinhas. Que ela é meio assim, sabe? Diferenciada. Ela não é reta. São umas nuvens assim, recortadas, sabe? Não é aquela washi tape reta. Aí tem essa azul e a rosinha, as nuvens rosa. E por último, na Daiso, uma coisa que até agora eu não tô acreditando no preço que a gente pagou. Esse cesto aqui, pra botar aqui na sala com manta, pra caso queira usar manta no sofá, tava R$28, R$29 na verdade, né? R$28,99. E eu achei o preço muito bom, porque depois a gente foi em outras lojas e tinha uns muito parecidos que tava R$80. Então, se vocês estiverem procurando alguma coisa assim, recomendo a Daiso. Nada a ver com o vlog, né? Enfim. Sinceramente, eu acho que fica muito chato quando a gente só fica falando de livro, então temos um respiro aqui no meio do vlog. Aí lá no Uptown, em outra loja, eu acho que essa daqui foi na Belarte. Temos algumas coisinhas também. Um dos objetivos desse passeio para essas lojas de decoração era para encontrar a decoração aqui para a estante da sala. Então a gente comprou essa ampulheta bonitinha para botar aqui. Eu acho que foi, não lembro. Aí a gente tem também esse porta-retrato.
que aqui parece cortiça, né? Parece não, é cortiça. Bonitinho também, não lembro o preço, 30 e pouco eu acho. Um capacho bonitinho pra botar ali na varanda, pra quando a gente vai entrar pra dentro do apartamento, que senão suja tudo. Um capacho, também foi bem baratinho, acho que foi 25 esse daqui. E por último, a gente comprou esse globo aqui maravilhoso pra botar na estante. Obviamente, não é um globo, assim, de estudo, sabe? Tem algumas coisas erradas nele. Não erradas, assim, o país não tá errado, mas algumas emendas, assim, não são muito perfeitas. Mas eu amei, achei ele lindo, perfeito, maravilhoso. Ele tá com alguns defeitinhos aqui embaixo, uns arranhados aqui em cima também. E aí a gente conseguiu um desconto, eu não lembro. E é isso, essas foram as compras que a gente fez hoje. E agora eu vou jantar e daqui a pouco vou começar a ler o livro de hoje. E aí eu mostro pra vocês qual é esse livro. Voltei no dia seguinte, hoje já é domingo, eu acho que agora já são 1h da tarde, mas eu acho que vocês viram aí que ontem eu comecei a ler, né, na verdade, Heartstopper, o 4º livro, que é o De Mãos Dadas. Eu não terminei de ler ontem porque eu tava muito cansada, já tava tarde, já era quase meia-noite, e aí eu parei, um pouco mais da metade eu parei, e hoje de manhã eu terminei de ler ele rapidinho. Aí eu fiquei focada em fazer outras coisas, aí não deu pra vir falar com vocês antes nem pra começar o livro de hoje. Mas enfim, terminei de ler, gosto muito, maravilhoso, dá pra ler super rápido, né, porque são quadrinhos, então maravilhoso como sempre, é uma história muito fofa desse casal aqui, do Nick e do Charlie. Eu gostei muito desse livro, eu gosto de todos na verdade, mas esse daqui eu também gostei bastante porque trata de um assunto bem delicado, que é o transtorno alimentar do Charlie. E eu acho que foi super bem abordado, mostrando a importância de ter pessoas para te apoiarem nesse período, mas também que você tem que saber que você que tem que procurar ajuda e que você que tem que fazer a mudança em você mesmo, enfim. Gostei muito, muito fofo, maravilhoso, como sempre. E agora eu vou começar a ler o livro de hoje, que seria Vilão. Eu tinha escolhido esse livro aqui como um dos livros para ler durante o desafio dos 7 dias, mas ele é muito grande e eu já tô ficando meio cansada e eu não quero entrar de ressaca literária, então eu decidi trocar o Vilão por um outro livro que é bem menor. Então eu vou ler Carmila no lugar. Ele é bem pequenininho, ele tem 100 e poucas páginas, quase 200, não sei, nem chega a 200, nem chega perto. E é isso, vou ler esse livro hoje, e aí amanhã e terça eu vou ler os outros livros que eu já tinha escolhido e que eu acho que eu já mostrei aqui, né, um deles pelo menos eu já sei que eu mostrei, porque eu ia ler ele e desisti. E é isso, vou começar aqui a ler o livro agora. Oi gente, bom dia! Voltei aqui com esse ângulo terrível, com a minha cara terrível que eu acabei de acordar bem rapidinho, porque daqui a pouco começam as vendas gerais do ingresso da Taylor Swift. Eu vou tentar de novo, né? Eu tentei na pré-venda, vou tentar agora de novo. E eu tenho que ir pra lá correndo, porque já são quase 10 horas. Mas eu queria dizer que eu terminei de ler Carmila ontem. Eu gostei, mas eu não amei. Eu não sei o que eu tava imaginando que eu ia receber, mas não foi o que eu recebi. Eu acho que ele seria 3,5 estrelas, 4 estrelas, não sei ainda. Vou pensar um pouco mais nesse livro. Mas eu gostei, conta a história de uma vampira lá... Ai, não lembro mais o país. Mas conta a história de uma vampira que era novinha, assim, se passava como amiga, ficava hospedada na casa das pessoas e matava as meninas, as filhas das pessoas que cediam a casa pra ela, no caso. E é isso, é um livro bem curtinho, li super rápido, foi uma leitura tranquila, depois que começou a ter diálogo. No começo foi meio complicado porque
era muita descrição e numa linguagem meio antiga, porque é um livro meio clássico. Então, pra mim foi um pouco complicado porque eu não tava esperando ler isso. E aí deu uma demorada assim no começo pra engatar, mas depois rolou super bem e eu achei interessante. E agora, hoje, eu vou tentar ler O Impulso, mas não sei como que vai ser, porque agora essa manhã vai ser meio agitada. Eu vou tentar ler enquanto eu fico lá na fila de espera. Não vai dar pra mostrar pra vocês, porque eu vou usar o celular também. Mas é isso, vou começar O Impulso agora, daqui a pouco, na verdade. Tô com um pouco de medo, porque falam que mexe um pouco com a cabeça da gente, né? Porque tem muitas coisas assim, coisas difíceis que acontecem com essa família, umas coisas meio esquisitas. E aí eu não sei como que vai ser, porque eu nunca pesquisei muito sobre esse livro. Mas é isso. Agora eu vou correr lá pra tentar comprar ingresso. Voltei com atualizações, mas antes de qualquer coisa, me desculpem pela iluminação, eu sei que não tá boa. Em vários momentos desse vlog deve ter ficado horrível, mas aqui tá tudo nublado e a luz aqui da sala não é muito boa. Mas eu queria vir falar com vocês sobre algumas coisas. Já estamos no dia seguinte, já é terça-feira. Ontem eu fiquei igual uma doida tentando comprar o ingresso pro show da Taylor. Até mais ou menos 1h da tarde eu fiquei lá atualizando a página tentando comprar. Mas não rolou, aí eu desisti quando eu vi que abriram uma nova data aqui pro Rio de Janeiro. Vou tentar, né, na próxima semana de novo. Mas eu fiquei muito agitada tentando comprar o ingresso. Eu sempre fico muito agitada, muito animada, muito empolgada e pilhada, sabe? Ligo no 220 e aí eu não consegui ler nada ontem que eu falei que eu ia ler. Eu tentei começar, né? Eu peguei o livro pra ler enquanto eu tava esperando pra comprar o ingresso. Eu li acho que 2 páginas, uma coisa assim, 1,5 páginas, mas eu não consegui. Eu vi que eu não ia dar conta de ler estando tão agitada. Então eu usei minha agitação pra fazer outras coisas que precisavam de uma energia. Então eu não li nada ontem. E ontem de noite foi meu primeiro dia na academia junto com meu noivo. A gente passou o Dia dos Namorados lá, foi a nossa noite de Dia dos Namorados, foi na academia. E eu voltei pra casa destruída, né? A gente foi, era 7h da noite, a gente voltou, era 9h. Eu cheguei morta e fui direto dormir. Não fui ler nada, não fui inventar, porque eu sabia que não ia dar certo, eu não ia absorver nada do livro. E eu já comecei a ler hoje. Já li um pouquinho, tô na página 74 e sim, tô cometendo um crime marcando o livro com a orelha, mas é porque eu tô com preguiça de ir atrás de um marca-página, então vai ficar assim por enquanto, mas prometo que não vai danificar o livro. E tô na página 74, tô gostando bastante, né? Eu demorei um pouquinho pra vir falar com vocês, porque eu queria começar a ler o livro pra falar que eu já tinha começado, né? Eu não queria chegar aqui e falar, vou começar hoje e não começar de novo. Mas eu já li bastante, né? Bastante. E acho que eu vou conseguir terminar hoje. Tô gostando muito do livro, eu tô achando a história interessante. Tô achando muito bem escrito e, assim, fluido, sabe? Tá fluindo muito bem. Eu acho que tem a ver com uma coisa que eu gosto muito, mas que eu sei que muita gente não gosta, que são os capítulos curtos. Os capítulos têm mais ou menos 2, 3 páginas. Então, pra mim, isso facilita muito a leitura, porque eu sempre penso assim, só mais um capítulo. Aí eu leio 3 páginas, eu fico, não, só mais um. Aí eu vou enrolando e vou me enfiando e vou lendo. Tanto que eu li isso daqui, eu acho que em menos de 2 horas, 1h30 mais ou menos. Bem menos, talvez 1 hora e pouquinho. Porque tava fluindo muito bem, eu não tava nem vendo as páginas passar. Mas eu tô gostando, mas é um livro muito pesado. Ele tem um assunto, assim, bem delicado sobre o relacionamento de mães com filhas, das mães não amarem as filhas e de fazer algumas crueldades, e isso tá me deixando muito mal. Sempre que mexe com criança eu fico meio mal, e tá me lembrando um pouco Verity, tanto na sensação das coisas que eu tô sentindo que me deixam mal, quanto um pouco da história também, porque a Verity era escritora, era autora, aqui a personagem também é. A Verity também não tinha um bom relacionamento com os filhos, a personagem aqui também não tem. Ela fazia algumas maldades com os filhos, a personagem aqui também. Então, é um livro que tá mexendo comigo igual Verity mexeu. Mas não sei pra onde esse daqui vai se encaminhar. Tô empolgada, assim, empolgada, né? Não tô empolgada com uma situação triste dessa, mas tô curiosa
pra ver aonde esse livro vai chegar. Mas é isso, gente. Vou voltar a ler aqui agora. Confesso pra vocês que eu nem sei mais o que tá acontecendo nesse desafio. Eu tô meio perdida nas datas, nos dias. Eu não sei quantos dias eu já li. Pelas minhas contas, eu tirei 2 dias de folgas, então eu tenho 2 dias pra ler, né? Mas era pra ter lido ontem também e eu não li. Então, 3 dias de folga. Então, sei lá. Eu acho que eu tenho que terminar esse livro hoje e mais um amanhã, né? Vou fazer isso agora, voltar aqui pro meu livrinho. Voltei, estamos no dia seguinte. Eu não gravei nada lendo o livro porque tava me incomodando botar a câmera pra gravar ontem. E eu li bastante ontem, eu passei da metade do livro, mas eu terminei ele hoje de manhã. E eu tenho muitas coisas pra falar sobre ele. Antes de qualquer coisa, eu gostei do livro, eu achei um livro bom, um livro fluido, gostoso de ler, gostoso não assim, porque não é uma história incrível, maravilhosa, assim, super alegre, feliz, que é muito gostosa de ler. Gostoso, assim, de as coisas fluem bem, é um livro bom de ler, sabe, assim, que te prende. Então isso eu gostei bastante, eu achei a história interessante. Mas tiveram algumas coisas que eu não entendi. Antes de falar essas coisas que eu não entendi, eu queria dizer que o livro é basicamente aquilo que eu contei pra vocês ontem mesmo, mas também queria dizer que a mãe, ela realmente não gosta muito da filha e ela tem a sensação de que a filha dela não é uma pessoa muito boa, de que a filha dela faz algumas coisas erradas. Vou deixar aí, no ar, o que ela quer dizer com isso. E também, ao longo do livro, a gente vê que a filha não gosta da mãe, ela deixa isso bem explícito, ela fala várias vezes. E fica esse relacionamento aí, também rola um acidente, e aí uma confusão. Não dá pra falar muito, porque livro de suspense, quanto mais coisa a gente fala, mais a gente dá um resuminho, mais risco a gente conta de dar um spoiler. Então não quero falar mais nada. E a partir desse momento eu vou falar alguns spoilers desse livro, porque eu quero a ajuda de quem já leu esse livro pra me orientar e botar minha cabeça no lugar, porque eu acho que eu não entendi muito bem, ou eu entendi e realmente não faz muito sentido as relações de algumas coisas. Então, quem já leu, por favor, pode me chamar aqui nos comentários pra me explicar, ou me chamar lá na DM do Instagram pra explicar também se eu falar alguma besteira aqui, mas vou dar a minha percepção geral do que eu achei que ficou meio assim, sem muita explicação. Se você não tem vontade de ler esse livro, pode assistir sem problema. Se você não quer spoiler, eu vou deixar o tempo aparecendo aqui na tela pra qual tempo do vídeo você tem que pular pra perder essa parte aqui do spoiler. Basicamente, o livro inteiro, a gente vê a autora tentando, não justificar, mas assim, mostrar que as mulheres dessa família não conseguem gostar das suas filhas. Então aqui no livro a gente vai ver a moça que tá narrando o livro e a relação com a filha dela, mostrando que ela não consegue ter uma boa relação com a filha, ela não consegue amar a filha dela. E também a gente vai ver a relação da moça que narra com a própria mãe e da mãe da moça aqui com a mãe dela. Então vem aí 4 gerações, basicamente. Na verdade, 3 gerações de mulheres que não conseguem amar as suas filhas, até chegar na última, que é essa que narra, que também não consegue amar a filha dela. E aí o livro inteiro é basicamente falando sobre isso, que por vários motivos as mulheres da família abandonaram suas filhas. Tudo bem. Aí, eu tava achando bem interessante essa parte, assim, meio pesada, é claro, mas tava interessante, tava fazendo sentido. E aí, a menina, a filha aqui da personagem principal, começa a fazer algumas coisas que a mãe começa a suspeitar dela, achar que ela é uma pessoa ruim, que ela comete alguns crimes, né? Que ela matou um menininho no parquinho, que ela empurrou o irmão no carrinho de bebê pra rua. E pra mim, tava óbvio que era aquilo, que a menina tava com alguns problemas e que ela tava fazendo aquelas coisas realmente. Então, em nenhum momento eu suspeitei da mãe, achei que a mãe tava louca. Eu não consegui pensar nisso, sabe? Eu achava a menina esquisita, ela falava que odiava a mãe dela também. Então eu falei, gente, eu não acho que a mãe tá louca, que ela tá inventando isso tudo.
E aí o livro todo fica nessa questão assim, será que a personagem principal aqui, ela realmente não consegue gostar da filha por uma coisa genética, que vem aí de várias gerações, ou ela não consegue gostar da filha porque a filha realmente tem alguns traços de personalidade, coisas em que ela faz que são muito errados e que o pai não percebe. Só que pra mim não faz sentido essa relação, porque a mulher, a personagem principal, ela não conseguia gostar da filha desde o momento que ela nasceu. E aí, ao longo do livro, a gente meio que eu pelo menos fui sentindo isso, que a autora tentou justificar o fato dela não gostar da filha, porque a filha cometia alguns crimes, a filha era estranha, a filha tinha alguns comportamentos muito estranhos. Só que ela não gostava da filha no momento que a filha nasceu. Então, qual que é a relação? Aí, no final, basicamente justifica o motivo da mulher não ir muito com a cara da filha pelo fato da filha ser basicamente uma psicopata. E aí eu não entendi. De verdade, eu não entendi mesmo. Porque... Então, qual a relação? Por que falar da herança? Eu entendo, mas eu não entendo, sabe? Tipo assim, eu entendo o porquê de falar da herança das mulheres não gostarem das filhas, porque é pra construir essa coisa de que, então ela não gosta da filha por conta dessa herança genética de que as mães não gostam das filhas. Mas, na verdade, ela não gosta da filha porque a filha era uma psicopata e ela já sentia isso desde sempre. Pra mim não faz sentido essa relação, sabe? Essa coisa ficou meio assim perdido, meio embolado. Eu achei meio ruim. Eu não sei se era porque eu tava já assim, pra mim tava óbvio que a menina era uma psicopata mesmo e que ela tinha cometido os crimes que ela tinha cometido. Eu não sei se era isso, pra mim aí não tava fazendo muito mais sentido o lance da herança, ou... eu não sei. Eu não sei, achei que isso ficou perdido. Enfim, eu gostei da história, achei que é muito bem escrita, eu achei a ideia muito boa, mas não entendi esse final. E por isso, eu acho que eu dou umas 3 estrelas pra esse livro. Eu achei um livro bom, mas não achei isso tudo. E é isso, vou começar a ler o próximo livro hoje, se tudo der certo. Eu tenho algumas coisas pra fazer hoje que eu quero muito fazer hoje. Então, eu não sei que horas eu vou começar. Eu já mostrei o livro pra vocês, né, aquele da Taylor, mas depois eu mostro melhor também. Mas é isso. Eram essas coisas que eu tinha pra falar do livro. Eu gostei, mas eu não amei. Então, é isso. Eu acho que eu esperava mais, sabe? De ver tanta gente falando bem desse livro, falar que era o livro favorito da vida, eu esperava mais. Mas foi o que aconteceu. Então, é isso. Vou seguir aqui com o meu dia agora. Olá, amigos, bom dia. Estamos no dia seguinte. Por favor, perdoem a minha cara inchada de sono. Eu literalmente acabei de acordar e vim falar com vocês. Ontem eu comecei a ler o último livro do desafio, que é o Para Sempre Interrompido, mas eu não li ele todo. Eu parei na página 86 e tem algumas coisas para falar sobre ele. Eu tô gostando muito do livro. Como sempre, a leitura da Taylor é muito envolvente, a gente nem vê as páginas passando. Só que esse livro trata de um assunto muito delicado e ele tava me fazendo meio mal. A gente vai conhecer a história de um casal que tá há pouco tempo junto, acho que 6 meses assim no total, e eles têm 10 dias de casados. E o cara aqui do relacionamento, ele sofre um acidente meio feio de carro. E não de carro, assim, um acidente de trânsito, e ele acaba morrendo. E aí a menina, né, aqui, ela tem que lidar com tudo isso e conhecer a família dele nesse momento, porque ela não conhece eles, então é uma situação bem horrível. E ao mesmo tempo o livro fica indo e voltando no tempo, então ele vai pra quando eles se conheceram, pro primeiro encontro, pro segundo encontro, como eles tinham um relacionamento. E isso, gente, me fazia muito mal, tava me fazendo muito mal, porque ia pro passado e ficava tudo bem, tudo feliz, eu ficava sorridente, alegre por eles, e aí voltava pro presente e tudo tava aquelas coisas horríveis acontecendo, ela muito mal, sofrendo a perda dele. Eu falei, cara, eu não vou aguentar ler esse livro em um dia só.
Até dava pra ler, não é um livro muito grande, ele tem 298 páginas, se eu não me engano. Dava pra ler ontem, mas eu não quis forçar isso porque eu sabia que não ia me fazer muito mal. E eu tô tentando botar em primeiro lugar minha saúde mental, né? Eu não quero ficar completamente louca lendo um livro. Então, decidi que eu ia atrasar um dia do desafio. Então, provavelmente eu vou terminar esse... Provavelmente não. Obviamente, o desafio já vai terminar meio atrasado. Provavelmente um dia de atrasado. Vou tentar terminar hoje, porque amanhã eu tenho outras coisas pra fazer e eu não posso ficar lendo. Mas é isso, depois, quando eu terminar de ler esse livro, eu venho aqui e dou um apanhado geral sobre a minha opinião de como que foi o desafio e tal. Mas já adianto que eu gostei muito, mesmo ficando meio atrasada. Eu gostei bastante, mas eu tenho algumas coisinhas pra falar. Mas é isso, a gente se vê daqui a pouco. Voltei para a última atualização desse vlog. Eu terminei de ler esse livro na sexta-feira. Hoje já é terça-feira, eu fiquei muito enrolada e não consegui vir falar com vocês antes. Inclusive ontem eu tentei comprar o ingresso da Taylor de novo na pré-venda da data extra e eu consegui finalmente, não preciso mais pensar nisso. E, enfim, terminei de ler esse livro na sexta-feira, eu me dei um dia a mais pra ler, né? Eu já tinha me dado mais um, e aí eu me dei mais um, então eu li esse livro em 3 dias, porque era uma história que tava mexendo muito comigo, e eu preferi demorar um pouco mais do que ler correndo e ficar mal, sabe? Então, o desafio já tava meio atrasado mesmo, então preferi fazer mais tranquilo e ler esse livro em 3 dias, e eu gostei bastante da história. É um livro, assim, triste, né, como todos da Taylor, mas ao mesmo tempo é muito bonito. Esse daqui, sem dúvida, é o meu livro menos favorito dela, mas isso não quer dizer que eu não gostei. Eu gostei, mas de todos que eu já li, esse foi o que eu não gostei tanto, assim, né? Eu gostei, mas não sei, não foi tão incrível. Tiveram pouquinhas coisas assim que eu não gostei, não sei nem pontuar pra vocês, mas assim, bobeiras que talvez me façam dar 4 estrelas e meia, 4 estrelas, não sei. Tem que pensar um pouco ainda na nota desse livro. Mas é isso, eu gostei, mas não amei. É um livro legal que fala de luto, legal, né? Interessante, fala de luto, né? Fala da superação, de perder uma pessoa muito querida, que a gente ama muito, e como que a gente faz pra continuar vivendo depois de ter uma perda dessas. Então foi um livro bem triste, eu chorei em alguns momentos, mas também, não sei, teve uma profundidade boa, né, de falar desse assunto, mas alguns momentos em relação à personagem principal e a mãe do menino, né, que morre, eu achei meio, não sei, achei meio forçado em alguns momentos, não em todos, mas alguns. E é isso, bem interessante, gostei que ele foi o último livro e, enfim, agora eu tenho que falar com vocês sobre algumas pontuações que eu gostaria de fazer sobre o desafio de modo geral. Então, eu gostei muito do desafio, eu não achei que eu ia gostar tanto quanto eu gostei. Claro que tive alguns probleminhas, né, que eu vou falar melhor aqui, mas de modo geral eu gostei bastante e com certeza eu faria de novo, mas não faria por tanto tempo, né? Eu fiz 7 livros em 7 dias, no caso, 7 livros em 9 dias e dei uma pausa aí no meio ainda. Então, eu não faria essa quantidade de dias, nem essa quantidade de livros. Eu provavelmente faria 3 livros em 3 dias, 4 em 4, não sei. Alguma coisa assim menor, né? Um prazo menor com a quantidade de livros menor também. Esse desafio foi muito importante pra mim porque conseguiu me mostrar que eu consigo ler livros de uma forma mais rápida do que eu costumo ler e que o celular é o meu pior problema, assim, é o que mais me distrai e que me impede de ler. Então, eu vi que livros pequenos, né, tipo O Meu Pé de Laranja Lima, eu consigo ler tranquilamente em um dia, mas livros um pouco maiores, tipo esse último que eu li, talvez até o Impulso, eu preciso de um pouco mais de tempo, talvez 3 dias, assim, seja o suficiente. Lendo focada, né, não perdendo tempo com o celular, e aí é o suficiente para eu conseguir ler esse tipo de livro. Normalmente eu demoro uma semana, mais ou menos, lendo esses livros, e porque eu gasto tempo com outras coisas que são desnecessárias e dando prioridade para coisas que não são prioridade. Então foi importante para me mostrar que se eu botar
um foco, eu consigo ler bastante, ler mais do que eu costumo ler. Mas também me mostrou que eu não sou uma leitora muito rápida. Eu já sabia disso, eu já sabia que eu não lia muito rápido, que eu vejo as pessoas que esse ano já leram 60 livros e tal, e eu já sabia que eu não era uma dessas pessoas, eu não consigo ler rápido, eu demoro pra me apegar aos personagens, principalmente o começo do livro, demoro muito pra engatar. Eu sei, é uma coisa assim, minha mesmo, que eu já sabia, mas que esse desafio, assim, terminou de comprovar uma coisa que eu já sabia. Então foi ótimo pra me mostrar de uma vez por todas que eu não tenho que me comparar com pessoas que leem livros muito mais rápido do que eu. Eu já não me comparava muito porque eu meio que já sabia, né, como eu disse, mas foi assim, foi importante, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas me mostrou que eu consigo ler mais rápido do que eu leio, mas que eu nunca vou ler tão rápido quanto eu vejo outras pessoas lendo, porque não é do meu perfil. Mas enfim, achei ótimo, recomendo esse desafio pra todo mundo, aí principalmente na época das férias, que a gente fica sem ter muito o que fazer, né? Eles têm o que fazer, mas com certeza você consegue tirar uma semaninha, uns 5 dias pra fazer um desafio assim e ter essa experiência de se conhecer um pouco melhor, conhecer um pouco mais seus hábitos de leitura e o que você pode melhorar e o que é já seu, que não precisa melhorar e que só se conhecer mais mesmo, sabe? Entender um pouco mais de como que é seu ritmo, de como que você lê as coisas, como que você absorve, enfim. Gostei muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse desafio, que vocês tenham gostado de ver as minhas leituras. Me conta se vocês já leram algum desses livros, né? Eu trouxe eles aqui para eles se despedirem de vocês. Então me contem se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Me contem o que vocês mais gostaram aqui no vlog, se vocês acharam que ele ficou muito grande, enfim. Me contem tudo o que vocês acharam, que eu amo ver os comentários de vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, que eu não faço a menor ideia de qual que vai ser. Tchau!